Pessoal, hoje nós vamos continuar, né? Então, Miss Miriam, na sessão passada a gente falou do desdém, espero que todos tenham compreendido a natureza do desdém. Eu sempre tenho um pouco de crítica ao Jung quando ele coloca a ideia de que o ego tem algum tipo de discernimento para se proteger das forças do inconsciente. Só que não, porque senão não fecha a conta teórica. Né? Se o inconsciente é determinante, né? Se ele se sobrepõe à consciência do ponto de vista do que ele pode oferecer, então o ego não tem como decidir que vai enfrentar o inconsciente ou não. O que nós debatemos é quanto a consciência pode ser acrescida, né? De tal maneira em que a consciência tem agora recursos para ouvir o inconsciente de maneira a se aliar o mais rápido possível às suas intencionalidades. E na questão do desdém das aulas anteriores, o desdém não é um crime da pessoa, não é como se fosse castigada porque desdenhou. Ela não está sendo punida porque desdenhou. Ela sofre as consequências de olhar para aquilo que ela pretende e perceber o limite, perceber a impotência de seguir naquela direção. Caminho tá, tudo bem? Senão, nós daríamos uma flexibilidade para o indivíduo e a sociedade prescindiria da própria terapia, se o ego pudesse fazer esse tipo de ajuste em si. Ele vai fazendo na evolução. Quanto mais complexos do inconsciente vão se conscientizando, né? E vão rodeando, vão ferramentalizando o ego, mais o ego se torna eficiente. E esse é o nosso tema hoje, mais o ego se torna eficiente em lidar com a vida. Na aula passada também nós vimos que a Miss Miller, então, olha para um objeto, né, X, e ao olhar para esse objeto, ao invés de vir para o aspecto mais instintivo, vamos chamar bestial da personalidade, né, não sei, quer dizer, se envolver com um cantor italiano sexualmente, ela deriva na angústia para as poesias. E ao jogar, né, para as poesias, vejam que a figura masculina do cantor italiano, né, que se desprende daqui, da raiz da imago paterna, ou seja, imago paterna enquanto a lei que conduz o ser humano a decidir o rumo da sua vida. Todos aqui sofrem desse problema, porque a consciência vigente, ela é um acordo ético-moral, uma lei, como coloca o Lacan, o superego, como coloca o Freud. Então ela decide nesse instante o que pode ou não pode ser feito. Ela muda, claro, nos contextos de núcleos coletivos, mas ainda assim ela é o resultado, e não uma ação externa para dentro, mas uma projeção de dentro para fora. A consciência compensa com o seu código ético-moral o espaço em que o inconsciente pode produzir uma informação nova. Por que eu estou discutindo isso? Né? Porque no livro Jung vai dizer que a Miss Miller, então, ao desdenhar, ao dizer era só um cantor italiano e nada mais, e não viver a experiência instintiva da relação,
neurose e essa neurose vai levá-la a uma internação. Então, se nós olharmos por aí, dá a impressão que ela tinha uma alternativa se ela sentisse o tesão necessário para se envolver com um cantor italiano. Mas não, vindo das regras às quais ela estava submetida, essa relação não podia existir. Como para muitos de nós não pode existir. Homens e mulheres se masturbam ao invés de realizar um ato sexual. Porque é melhor? De jeito nenhum. Mas porque simbolicamente é o que eu quero dizer, eu não consigo encarnar a minha relação. Eu simbolizo dizendo, eu sou uma hipótese, alguém que reprimido não pode viver as consequências da relação carnal, simbolicamente falando. Então eu tenho que movimentar a minha... E qualquer ação sexual contém uma informação simbólica, seja o estupro, seja os fetiches de cada um, se fantasiar de coelhinho, essas coisas todas. Marcelo? Você falou da masturbação em relação à não realização do ato sexual, mas ela também pode ser a não realização de outras coisas também. Não, ela é a realização de outras coisas, sem dúvida, Marcelo. Mas a não realização, né? A não realização é um ato de autoerotismo, um ato é como se fosse um looping, em que eu chego num ponto e no if do computador você tem isso, eu digo não, então volta de novo, aí eu fico me masturbando, eu não tenho condições de descer para cá e derivo minha energia para a poesia. Ao derivar, então, essa energia para a poesia, é claro que existe aí um conforto. Qual é o conforto? Um prazer de ter feito a poesia. E ele realmente compensa, gratificando o indivíduo, porque ele não enveredou para o caminho da bestialidade. Então, o nosso tema hoje é discutirmos esse aspecto. Veja, para isso nós temos que voltar então no tempo onde o ser humano era... sobe e desce, sobe e desce. Nós temos que voltar no tempo onde o ser humano então se encantava com a natureza. A natureza, não é à toa que ele produziu deuses da natureza naquele instante. Os deuses estavam nas árvores, os deuses estavam nos rios. E eu precisava, como eu já disse em outras aulas, me identificar com isso para me relacionar com isso. Se isso não produzisse então um encanto em mim, se a natureza não roubasse o homem da sua bestialidade já naqueles tempos, nós não chegaríamos onde estamos. A gratificação era um equivalente no contato com a natureza de ver Deus em cada folha. Tanto que ainda é assim em algumas filosofias. Deus está em todas as coisas. Não que não esteja, mas a questão é o equivalente da poesia da Miss Miller. O homem antigo, então, tinha que conter as energias mais bestiais e levá-las para uma poesia. Poesia que não se formava na forma de uma poesia, mas na forma do idílio, da gratificação de prazer que a Miss Miller tem em fazer a poesia. Quantos de vocês já viveram isso? Quantos fizeram poesias para um amor perdido? E sobrenaturalmente aquela poesia, até lida às lágrimas, continha então aquilo que você mesmo se surpreendia. Como eu fui capaz de fazer isso?
Isso acontece na adolescência, no final da adolescência, né? Esse amor perdido, essa lenore, que nós, ao invés de seguirmos na linha bestial que a relação pedia, porque ela só pode ter acabado, concorda? Ninguém vai fazer poesia para algo que está em andamento. Quando então o ser amado vai embora, né, eu enveredo para a poesia. Alguns saem na noite e enchem a cara, né, mas alguns enveredaram para a poesia. Então, é um equivalente esse momento do homem antigo quando ele olha uma planta. Ao invés dele continuar como leões e macacos, numa vida instintiva, dormindo a hora que tem que dormir, trepando a hora que tem que trepar e assim por diante, não, aquela folha agora é uma poesia, eu me encanto com ela, olha que linda. Olha que linda. Carol, você está bem, Carol? Estou bem, você? Você fica esperando, né, para fazer o... Ah, ótimo. Agora, alguém me avisa aqui. Legal. Não, então, porque aí a gente apresenta com vocês, Carol. Obrigado pelo show. Esse desfile da Carol é algo. Mas veja, pessoal, então aquela folha, entende que aquela folha produzia esse idílio, né? O homem é o primeiro que se encanta com o luar, com o barulho do rio, que maravilha. Porque se não se encantasse, não investigaria o fundo do mar ou as estrelas. Se não fosse seduzido divinamente, porque entendam que há aí uma emoção inequívoca, eu estou apaixonado por isso. E esse é o ponto que nós estamos discutindo quando a Miss Miller e todos nós aqui buscamos esse dom do amor. Primeiro, há esse espaço na natureza. Os gregos iam colocar que a natureza ela era organizada e acima de tudo. Então, voltarmos aos clássicos gregos significa olharmos para a natureza com esse encanto. Com o cristianismo não favorece esse encantamento com a natureza, mas obriga o ser humano, ainda assim, a conter os seus instintos e desenvolver a força dessa instintividade para a cultura. Se não fossem os rituais mitraicos, né, católicos e cristãos, seria o equivalente do ser humano encantado, possuído pela natureza, ficar então nesse romance com os rios, né, e com as árvores para sempre. É evidente que nesses romances nós poderíamos produzir agricultura, arquitetura ou coisas assim, mas não chegaríamos na física quântica nunca. Ou seja, se então o cristianismo não aparece e força ainda mais, né, veja, força ainda mais as energias bestiais subirem para a poética, dentro dessa poética nós vamos colocar o advento da própria ciência. Alguém me pergunta, né? Eu estava lá almoçando, mas aí veio um cliente que fazia alguns anos que não aparecia e me pede algumas sugestões para retomar um ponto da terapia. E aí eu almoço com ele e com a Aninha junto. E aí eu estou lá comendo e olhando para o indivíduo e conversando com ele, né? Já algumas pessoas dizem, mas você não está tomado na sua intimidade, não está errado isso? Sim, em tese sim, mas eu não consigo não responder a isso. Eu tenho um prazer
Eu sou encantado por isso. Na hora que nós estamos conversando, eu estou feliz. Não deixa de ser o mesmo encantamento do homem antigo com as folhas. O Edu que traz essas peças, para a gente gravar o nosso encontro, ou o próprio Fernando, que eu debato isso com ele, por que ele vem todas as aulas e grava há anos? Que prazer é esse? Outra aqui. Encontrei com a Tati hoje. Oi? Encontrei com a Tati hoje. Feliz. Tá linda. Parabéns para vocês. Então, o Fernando, que vem aqui anos e anos gravando e gravando, o que ele ganha com isso? O pessoal não paga nada. Não pago nada para o Fernando. Aliás, ao contrário. Ele sempre me deixa para um sorriso amplo de toda a classe. E ele também se oferece para esse papel solene e agradavelmente. Ele fica feliz, posso garantir, pessoal. Ele me agradece em cada sátira que eu faço. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu vou falar isso olhando para a câmera. Sem dúvida. Agora eu estou registrado. O que eu quero comparar é como a natureza, no primeiro instante, imantizou o ser humano, e Deus estava na natureza porque havia um prazer imenso em me linkar, em me atrelar a algum tipo de objeto da natureza. Havia um sentimento de amor por isso. O sentimento de amor era a gratificação divina por eu estar me dedicando. É claro que eu vou ver Deus naquela folha, porque só pode ser Ele que me dá esse prazer. Vocês vão ver que no paganismo, principalmente no mundo grego, ninguém escreveria nada se não fosse antes, se não pedisse antes uma satisfação das musas. Homero, Hesíodo, todos eles agradecem às musas por eu ter escrito isso. Não era só uma atitude de contenção da híbris, mas era a emoção de ter descoberto algo que eu queria fazer tão grandemente, e que então, autorizado, possuído por isso, escrevi um livro. Caramba! O cristianismo também empresta esse tipo de ritual que matou Giordano Bruno e que fez Galileu falar, eu estava errado. Porque tinha que agradecer a Deus pela inspiração que você teve. Só o homem moderno, só o homem de 500, 600 anos para cá, é que, com a razão, não perde mais essa satisfação. No entanto, qualquer prêmio Nobel vai dizer para você que eu senti um prazer enorme quando encontrei uma solução para o meu enigma. Ele já não deposita esse prazer na mão de Deus. Fui eu. Neymar marca um gol e diz, fui eu. Por que fui eu? Porque eu ganho milhões. Então sou eu que ganho. Deus não tem nada com isso. Mas se então essa relação com o seu esporte, ou de qualquer um de nós, com algo que não tem que não produz essa poesia, que não me torna feliz de fazer isso, não há dúvida que é cansativo, mas eu sou altamente gratificado pelo que eu faço, sem nenhuma explicação, entende? Não tenho como dizer o que é que me dá prazer nisso. Conversar com as pessoas em si. Mas eu digo que o que me dá prazer é quando, de tanto ouvir um cliente, eu consigo entender finalmente o que ele disse. E quando eu devolvo isso para ele, ele fala, puxa, fiz agora mesmo uma sessão maravilhosa nesse sentido.
E aí eu me encanto com a flor que eu vi, com a folha que eu vi. Ao invés então de ter uma folha me preenchendo, tem uma pessoa na minha frente. E mais do que uma pessoa, existe algo a ser decifrado nela. Veja, o homem antigo olhou para a flor e vai produzir uma filosofia de vida em cima disso. Até hoje, os orientais buscam uma flor de cerejeira perfeita. Mas eles têm que ficar olhando para as flores de cerejeira. Se eu estou buscando a flor de cerejeira perfeita, eu tenho que olhar para ela. Eu tenho que ser imantizado. Ou seja, se a Miss Miller não desce com a sua energia para o mundo encarnado e sublima essa energia para Deus, e é recompensada por isso, isso é com o sacrifício da energia que tenderia para baixo. Que tenderia. A poesia, então, compensa a possível e evidente frustração de um encontro bestial. O Jung entende que há uma repressão aqui. Uma repressão, que impede, então, que na relação com o italiano uma outra coisa se desenvolva. Mas se então a poesia é compensatória, se eu tenho que, como o personagem do Corvo, lamentar a Lenore que eu perdi, e a Miss Miller então lamenta o italiano, eles vão dizer, nossa, matança maravilhosa, um cantor no mar, mas não. O que ela não pode fazer é exatamente materializar algo que não seja a poesia. Ela é o resultado dessa tensão entre as energias que a levam para baixo ou sobem para o alto. Com isso a gente pode então entender que, primeiro, a história humana nos leva a conduzir essas energias para o divino, onde o Deus judaico-cristão no mundo ocidental é a referência da ímago paterno. A partir disso, nós também podemos dizer que essas energias construíram um código ético-moral sistematicamente. De novo, como projeções da ímago paterna. Não é do pai de carne e osso, mas da ímago. É evidente que simbolicamente o pai, e vocês vão ver na terapia, a força dessa figura paterna, ou a fragilidade dela, vai ser bastante contributiva, determinante dos resultados que os seus filhos vão produzir. O autoritarismo, uma tirania de um pai austero, não produz sentido para a libido. Tamanha a repressão que ele simboliza para a libido, que o indivíduo não consegue achar um propósito. O código ético-moral reprime demasiado, aí sim o indivíduo. Mas não com a ideia de que essa repressão seja, e claro que ela produz neurose, profundas neuroses, até psicoses, seguindo uma linha mais freudiana. Jung também fala em psicose nesse sentido. Mas o que eu quero é resgatar, essa problemática da neurose dentro da possibilidade de um encontro de amor. Por isso que nós trabalhamos nessa direção. Então, todos os nossos clientes têm uma promessa de amor dentro deles. Todos nós funcionamos como uma Miss Miller. Todos nós estamos encantados por algo e temos que lutar quando a libido se esbarra em obstáculos.
E ao esbarrar nesse obstáculo, é claro que o indivíduo, né, eu estava discutindo com um cliente outro dia, que oferece-se sistematicamente para uma saída simplória. Né? Vive aos 34 anos o suficiente para pagar as suas contas. Eu já contei dele várias vezes aqui. E ele disse para mim, você quer me fuder, você está torcendo para minha vida virar um inferno. Eu falei, não estou torcendo, vai acontecer. Não é uma questão de torcida, é um fato. Porque é o único jeito de você sair da sua prisão. Quando a vida acuar você de um jeito em que você descobre que algo, né, divino se oferece. Pessoal, eu já tive essa experiência várias vezes, né, não só no meu trabalho, mas a mais forte que eu tive na minha vida foi quando eu olhando para os céus, né, e aí eu tenho que voltar, né, na minha vida. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu era sócio do meu pai numa empresa e aí eu precisava comprar um carro. Eu tinha o dinheiro para comprar o carro, mas o carro serviria para eu transportar os funcionários da minha empresa para uma construção. Então, a minha ideia era, eu fico com capital de giro, não compro o carro, né, peço para o contador, naquele tempo o contador falava do banco, esse cara ganha 50 mil, ninguém ia investigar se eu ganhava ou não. O carimbo do contador dizendo que eu ganhava 50 mil dava direito de eu pegar qualquer tipo de empréstimo. Só que eu precisava, e ele também precisava assinar, e ele não assinou. Brigou comigo, disse, não vou assinar essa porcaria, blá, blá. Aí eu tive que comprar o carro à vista, e aí me pararam no comando e o carro então tinha mais multa do que o valor que eu paguei nele. Que também era possível acontecer na época, né? Não esqueçam que o Detran na época era altamente corrupto. Então se eu ligasse para o Detran, como eu fiz, não tinha multa nenhuma. Mas o cara que me vendeu era um especialista em vender carros cujo valor da multa era maior que o valor do carro. Se eu tivesse pedido um empréstimo bancário, eles iam investigar isso dizendo que esse carro não dá para comprar. Claro que eu fiz o quê? Culpei intensamente meu pai, desgraçado, me fez cair nessa armadilha. E aí fiquei muito bravo com ele. Da mesma maneira como 10 anos antes, mais ou menos, um pouco menos, eu rezava para Deus todos os dias para aquela moça olhar para mim e dar um sorriso. Nossa, como eu paguei promessa. Tinha um saldo com Deus enorme. Eu rezava, eu acendia a vela do meu tamanho, eu ia até Aparecida, pessoal, é verdade, eu ia até Aparecida do Norte, eu assistia a 3 missas por dia e nada dela olhar. A única pessoa, juro por Deus, que eu não conheci no meu colégio inteiro. A única. Ela nunca deixou. Aí eu fiquei bravo com Deus, dizendo, eu tenho saldo e você vai pagar. Então tudo isso para contar, que eu olhando para o céu naquele dia, eu pensei assim, num repente, numa espécie de epifania. Nossa, entendi. Deus nunca me daria isso, porque se uma vela que eu acendesse, ela sorrisse para mim, eu sempre teria que acender velas para ele. Nunca mais eu escaparia desse destino cruel. Se o meu pai não tivesse aprontado essa, eu não descobriria que eu sairia do problema quantas vezes o problema acontecesse. Então eu entendi, Deus gosta de mim. Ele faz com que eu descubra que eu consigo dar resultados quando menos eu acho que consigo. E aí senti esse amor. Deus naquele instante me amava mais do que outros seres humanos. Eu me senti feliz da vida. Eu senti que Ele confiava em mim. Que não importa as dificuldades, eu saberia resolver. Isso se transformou no meu método também. Não é que eu torço contra o meu cliente, mas ele precisa sentir a força da sua potência, ele precisa descobrir que ele sai do buraco.
né? E se eu não torcer para ele entrar no buraco, como é que ele vai descobrir que sai do buraco? Não é? Eu tenho que fazer isso, é a minha lógica divina. E esse é o enigma da Miss Miller, né? Ela precisa descobrir que ela está presa num sistema vencido e não vai sentir amor se ela não desafiar o sistema e descobrir que supera esse sistema. Pessoal, vejam que o que o Jung vai chamar de repressão aqui é de fato uma repressão da ímago paterna enquanto um código ético-moral. Você não pode ser isso. Eu estou com uma cliente que está numa síndrome de pânico maluca. E por quê? Porque eu tenho certeza, ela está fazendo um concurso da área do direito para ser, não é analisando, um grau acima de analisando das instâncias. Não me lembro o que é agora. E por que ela diz assim, quando eu estudo, né, eu estou envergonhada, porque eu não consigo, me comprometo a estudar 4 horas, e aí a minha cabeça viaja, eu fico vendo outras coisas, aí eu vou no banheiro e volto, aí coço o nariz, e aí eu leio e não entendo, tenho que ler de novo. Assim eu não vou passar. Eu falo, que bom. Assim você não vai passar mesmo. Mas veja, ela não tem libido. E ela sofre por causa disso, porque está sendo empurrado por uma lei. O pai dela é advogado e deve ter dito, minha filha, seja advogada. E ela então, para agradar o pai, né, no único quesito, vai ser advogada. Mas ela não consegue ser, não vai dar para ser. E é claro que esse é um pânico. Ela sente todo um destino cruel na frente dela. E a psique, então, faz com que ela não preste atenção. Ela viaja na batatinha, fica lá, esboçando outras alternativas, mas se envergonha. Claro que ela tem que se envergonhar. É muita pretensão dela dizer para o pai, eu acho que você está errado. Não é isso que eu quero fazer. Tem que bancar a busca de um amor, tem que achar a flor que a encanta. Miss Miller faz a mesma coisa. Essa energia bestial é necessária para que ela ache um novo caminho. Ela precisa, então, do vínculo com um homem que pense diferente do pai dela, mas isso é herético. O único caminho para ela ser feliz, pessoal. Sem essa abertura, né, sem que essas energias instintivas, que são em si determinantes para uma nova perspectiva. Pessoal, não esqueçam que o homem antigo, ele olhava para as plantas, não porque ele fazia um desenho e dizia folha do abacateiro, né? Eu fiz um trabalho sobre folha do abacateiro. Aí tinha lá a folha do abacateiro com as suas raízes, com as suas ramificações. Não, naquela época a ideia não era essa. Ele não fazia um tratado biológico das folhas. Quase me lembrei o nome das folhas. Ele era encantado e a divindade pagava para ele, por isso Deus estava naquela folha. Tamanha era a alegria de saber que Deus estava apoiando ele. Situação que também envolvia os atletas gregos. Eles não lutavam por medalhas, eles lutavam para ser ungidos. Quem ganhava a contenda tinha naquele instante estado apadrinhado por Apolo. Eu não ganhei por minha causa, Apolo me ajudou. E campeão, quando eu andava na rua, as pessoas olhavam admiradas para ele, dizendo, filho de Apolo. E isso o deixava grande, divinizado. Ele não entendia que ele treinou bastante, que fortaleceu seus músculos, que tinha uma estratégia, não tinha uma razão
iluminista na cabeça dele que diria: ah, fui eu que ganhei. Não, foram os deuses que me deram isso. Então, naquele momento de unção dos deuses, era o que me bastava. Assim era o homem quando olhava para o mar, quando olhava para a folha. Isso fazia com que ele se sentisse tão atraído e construísse um barco, uma plantação. O Jung entende que isso foi surgindo e organizado pelo próprio inconsciente e que precisava tornar luminoso aquele objeto para que o homem sentisse que Deus estava ali. Mas a ideia, não é, do mistério aqui é: onde está Deus então? Deus está nessa perspectiva, nesse dom de amor, como a Miss Miller quer vivenciar. Aquilo que na minha vida me atrai de um jeito que eu só posso contabilizar como um presente divino. Por isso que eu não consigo mais largar o que eu faço. Não há outra coisa que eu queira fazer na minha vida. Não, Oi? não entendi quando você falou, então, comparando com o Neymar. Que ele não fala do apadrinhado do Apolo. Não. Eu não entendi sim. Ele acha que é o próprio Apolo. Tá. E nunca vai ser feliz se ele achar que ele é o próprio Apolo. Porque não tem espaço, né, para projetar a divindade. O ego identificado, vocês viram isso nos primeiros módulos, né? O ego identificado com o self nunca vai ser feliz. Sempre vai querer mais milhões, mais poder. E como um Maradona, quando acabar a potência, ele não vai aceitar que ele não é o Apolo. Porque não conseguiu migrar a ação dele para uma divindade. E quando eu digo isso, a divindade evolui. O que eu quero mostrar é que aquilo que vai me encantar precisa ter um equivalente divino. Eu preciso que a minha energia tenha encontrado algo indiscutível, inquestionável. Ele me gratifica sistematicamente por eu rezar no seu altar, por eu fazer isso. Mesmo por isso que se diz, que um cientista se dedica religiosamente à sua busca, à sua pesquisa, porque é religioso. Einstein, 15 minutos antes de morrer, pede o caderno dele e fala: acho que achei. E ele morre escrevendo uma última tentativa da teoria do tudo. Então, ele nunca abandonou o projeto que lhe cabia, o que nós vamos chamar de automorfismo. Então, a Miss Miller, nesse instante, não está pronta para um envolvimento em que as energias instintivas precisam subir à tona, de maneira em que elas se transformam no combustível do complexo para realizar algo novo. Então, se eu não trouxer essa energia bestial, por isso que vocês vão ver no simbolismo de quase todos os povos que o demônio e Deus estão sempre próximos. Eu não tenho um se não tiver o outro. Deus só pode ser achado se eu tiver a ameaça do demônio. No sentido de que se eu caio dentro da minha bestialidade e cometo algum crime com isso, o único jeito de eu me redimir é encontrando Deus. Em termos psicológicos, é quando então a energia que me assaltava é conduzida para uma atividade que me redime. Agora eu faço o que eu devia fazer. Mas se eu não transgredir a imago paterna que diz isso você não pode fazer, não ativo essa bestialidade e não encontro Deus. No mundo em que eu respeito o Deus anterior, não há mais amor. Percebe? Então nenhuma mãe ama nenhum filho. Porque não pode.
Não pode por definição. Se eu fosse amado pela minha mãe, né, e se eu cumpro com esse compromisso de amor, não acho Deus, não acho aquilo que me encanta. Só tem uma relação com o desejo dela, como nós vimos. E o meu desejo em relação ao desejo dela é sempre o desejo dela. Quer dizer, é o que acontece com a Miss Miller. Ela ainda tenta ser o que o pai dela diz que ela pode ser. E ela não aceita, então, ser atraída por um outro homem, transgredindo o compromisso. E aí não vai achar Deus, não vai achar essa experiência luminosa. Mas o que é interessante, aí mudando não de assunto, mas colocando então outros elementos, na Grécia Antiga a natureza chamava o grego e ele dizia: a natureza é perfeita. E ele vai dizer, né, que o certo na vida é ser o que a nossa natureza pede. Porque se a folha é a folha, então eu sou eu. E o que eu faço está certo. A única coisa que um grego não podia fazer era pretender ser um deus. O resto ele podia fazer tudo. Ele podia matar, roubar. Porque ele diria isso: essa é a minha natureza. Se a folha é a folha, eu sou eu. Mas isso era uma obrigação, né? Toda a ética grega vai se construir em cima dessa perfeição da natureza. Porque Deus estava nessa perfeição. Mas quando entra o cristianismo, que cresce exatamente nos povos pagãos, que na época então o planeta estava tomado por uma fúria, de uma libido intensa, os romanos que dominavam tinham caído na luxúria, no poder, e o cristianismo então ele entra exatamente onde os povos dominados pelos romanos não tinham o quê? Automorfismo. Veja que a ética moral romana dizia que todos deviam servir ao Império Romano. Essa é a imogo paterna. E não interessava então para os romanos, e por que não, né, pessoal? Porque para ser cidadão romano eu tinha direito a 6 sacas de comida. E os romanos faziam o seguinte: cada vez que eles tomavam um povo, esse povo tinha direito a ser cidadão romano. Claro que então isso significa não vou mais passar fome, eu a grande povo romano que me aceita, só que a comida não dava. Então o que eu precisava fazer? Invadir o próximo povo. Sempre foi por isso que eles foram invadindo, porque ao pacificar os povos dando a cidadania, eles precisavam sempre de mais comida. Júlio César tentou negociar isso, diminuindo, como até acontece no Brasil hoje, fazendo com que os ricos doassem uma parte dos sacos, porque quanto mais romano eu era, mais eu ganhava de comida. Então ele ia fazer uma lei na época que ia tributar os ricos, para que eu não tivesse que gastar mais dinheiro produzindo exércitos, conquistando os povos cada vez mais longe. E ele falou: isso não vai dar certo, vai foder essa porra. E aí foi morto pelo sobrinho dele, até Tubros. Você está louco? Minha riqueza é minha riqueza. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Tenta tirar o dinheiro dos ricos e você vai ver como você vai aprender estudos sociais daqui a pouco. Marcelo? Vai ter lição de estudos cívicos ainda por cima, para aprender a ser ético. Educação moral e cívica. Vai vir para a escola de novo isso. Nada de discutir a cidadania. Tá maluco? Por quê? Porque não quero que você tire mais sacos de comida que eu tenho. Sou eu que vou ter mais. E aí os povos pagãos falaram: o que eu vou fazer na minha vida se os romanos dominaram todos os processos? Aí vem o cristianismo e diz: liberte-se, encontre Deus. E
encontrar Deus, precisava psicologicamente que as energias intempestivas da época se tornassem poéticas, no sentido de que novas atribuições funcionais tinham que aparecer. Por isso que o renascimento ele é seguido dessa mesma natureza, renascimento, porque os artistas pintam a natureza de novo. Eu me encanto com a natureza. O ser humano agora olha os rios de novo, depois de ter passado as trevas numa luta desgraçada de sobrevivência. Sobrevivência essa que no final das contas eram as energias instintivas sendo instigadas e canalizadas. Para o Jung também, as guerras mundiais do século passado têm a mesma função. Você traz uma bestialidade para fora e não há dúvida que essa bestialidade fortaleceu a física que temos hoje. E estamos hoje... Por isso que Freud disse que não há civilização sem ter um advento de guerra. Sim. É um paradoxo, sempre vai ter a guerra com a civilização. Mas ele não vê dessa maneira energético-finalista, né? Ele vê como uma perturbação neurótica, do cidadão, e fatalmente ligada à questão edipiana, o que está correto, se você olhar. Que é a repressão dessa energia. Que no final é isso, existe uma lei, e essa lei produz na sua repressão do novo, uma explosão. Pode acontecer no Brasil? Pode. Se o sistema for fechando cada vez mais, ele começa a catalisar a sua própria dissolução. É até lógico, né? Até lógico. E do outro modo, também é verdade que o sistema que se apresenta, a população com o funk e com as liberdades sexuais ativa energias mais bestiais. Combustível para novas ideias. É sempre assim. Eu preciso desse combustível, me alimentando. Então o cristianismo vem para produzir a ciência. Sem o cristianismo conduzindo toda aquela energia bestial, e os povos então pagãos que tinham uma adoração, que não tinham perdido esse contato com a natureza, aceitam rapidamente a passagem da figura divina das árvores para um Deus superior. Eu não posso dizer que a energia conduzida pela poesia é mais nobre do que a bestial. É naquele momento Isso. que para onde ela está canalizando naquele estado. Sim. Mas ela tem uma fluidez mais sutil. Então ela premeia o indivíduo, ele tem uma epifania. Como fazer uma música, pintar um quadro, ou nós fazemos uma boa sessão. Tudo isso implica que nós poetizamos uma energia. Mas onde eu quero chegar aqui é que, com a minha história e com tudo isso que nós estamos dizendo, o encontro então divino é um encontro onde a gratificação do indivíduo reconhece que ele foi agraciado com algo que não seria normal. Não é mágico, mas o mundo passado entenderia que era mágico. Até hoje, você pode recuperar o amor perdido em 30 dias. Porque é mágico. Só acender umas velas, pagar a bagatela de R$7.000, e depois você não encontra mais a pessoa naquele mesmo endereço. Como é que você vai denunciar no PROCON? Na verdade, a pessoa fica tão iludida nessa repressão de não poder acessar o amor,
que ela vai gastar mais de 40 mil reais. Sempre a cartomante ou a feiticeira vai dizer: ah, é porque você aquele dia, puta, fui eu que fiz a besteira, foi. Agora paga mais 7. Mas ainda tem isso, tem essa ideia de que Deus, então, eu preciso de alguma coisa extra para ser gratificado. Percebem, pessoal, que o que eu quero dizer é: existe um sistema anterior que não favorece que eu tenha uma descoberta. Só um milagre, vai fazer com que eu ache uma potência proibida pelo sistema anterior. E o milagre, então, é visto sempre como uma experiência divina em si. Insisto que eu não estou tentando dizer que Deus não existe no sentido, esse Deus cristão, ele vai evoluir para uma outra definição. O que eu quero dizer é que a experiência luminosa, ela precisa ser, então, uma experiência concreta. Eu preciso sentir que eu achei algo que eu duvidava que eu mesmo poderia achar. Entendem? Eu tenho que duvidar disso. Eu tenho que fazer uma busca tão luminosa quanto o antepassado, que olhava para as plantinhas e não tinha como escapar. Então, quando eu vejo os meus clientes com seus filhos e eles perguntam: por que meu filho está fazendo isso? Eu falo: eu não faço a menor ideia. Mas se ele está fazendo isso e ele tem bebido, ele está preso naquilo, dê corda. Isso, né? Eu estava discutindo com uma cliente que estuda autismo. E ela tem um tom autista. Vocês vão entender por quê. Desde que eu a conheço, ela se desconforta se você contrata com ela: vamos andar daqui até a padaria. Tá bom, então vamos andar daqui até a padaria. Se você fala: vamos esticar até a farmácia, de jeito nenhum. Não. Nós combinamos que nós íamos andar até a padaria. Se você vai para a farmácia, eu vou me irritar. Então, ela tem um sentimento de perspectiva de um prazer na ordem estabelecida. Esse é o nosso acordo, essa é a nossa ordem, essa é a regra. Não misture as coisas, não venha com seu subjetivismo para cima de mim. O que eu discuto com ela é que a mãe dizia, desde que ela tem 4 anos de idade, ela sempre estava pronta para ir para a escola em 5 minutos. E a irmã dela era um suor sair da cama, era uma gritaria, e ela ficava sentadinha no sofá esperando que a irmã decidisse que horas que ia tomar banho lá, escovar os dentes e sair de casa. Era um inferno a luta dela com a irmã. Então, veja que a necessidade, eu discuto isso com ela: por que você acha que você tinha que se preparar em 5 minutos? Ela não sabe exatamente explicar, ela sabe que essa era a regra. E que minha roupa já estava toda arrumadinha ali, e eu punha a roupa, e ia sentar. O autista faz a mesma coisa. Ele gosta de ordem. Se alguma coisa sai fora da ordem que ele está querendo, ele se irrita. Não é assim. Ela também se irrita igual, e ela estuda autismos. É claro que ela é uma pessoa normal, pessoal, não é uma autista em si, mas ela começa a entender que a relação do autista com a sua mãe é uma relação em que a mãe é muito subjetiva, tão subjetiva que não escuta o autista, deixa o autista numa necessidade de se organizar. Isso é assim que, na verdade, as técnicas vão funcionando. Você vai inserindo novidades no mundo do autista lentamente, ele resiste a uma coisa nova. E a minha cliente também, ela resiste a uma coisa nova. É sempre uma situação tensa inserir algo novo na vida dela. Mas ela começa a entender a natureza dessa irritação. Veja, então dá para dizer que há na Imago, no acordo ético-moral de uma criança autista,
uma profunda repressão à sua subjetividade. Ele não é rejeitado por ser autista, mas ele rejeita uma sociedade em transformação. Só um ato de profunda confiança faz com que, então, aquilo que ele guarda seja, então, trazido à tona. É o que a minha cliente precisa. Ela precisa de um caos e ela resiste a esse caos. Ela tem poucos amigos, ela pouco se relaciona com as pessoas. O mundo dela é sempre essa tentativa de organizar as imagens do consciente até que elas tenham um sentido. Não gosta que haja uma inserção. Mas ela precisa de um momento caótico. Ela precisa de alguma coisa que arrebente o sistema que a reprime. E ela precisa confiar nesse sistema. Ela precisa de uma experiência plena de amor. Um amor que ela constitui nos seus pacientes sistematicamente. É muito legal isso. Como ela quebra as regras, como ela quebra as técnicas, sempre sugerindo um contato com a criança. É aí o caminho. Ela criar um vínculo e com esse vínculo liberar o que é novo, o que está reprimido. Isso vale em menor ou maior grau para todos nós. Então esse encontro, essa perspectiva dessas crianças, de cada um de nós, com a imagem divina, é finalmente quando nós nos separamos do sistema repressivo e nos encontramos com algo onde está Deus. E esse Deus então se torna esse Deus de amor. É aquilo que eu quero fazer. Então entendo que esse querer fazer não pode estar aqui. Esse amor não pode estar aqui. Eu sei que é uma aula chata, né? Minha mãe não me ama. Eu não tenho o número do CVV, mas não se suicidem. Sabe, Marcos, Oi, no Lina. Carnaval do Rio esse ano, com a desfile da campeã, que foi a Mangueira, tem uma viajada nesse contexto, porque assim, veio da galera do morro mesmo, que é carnaval, ditado por eles, criado por eles, esse novo olhar para a história do Brasil, vamos supor. De certa forma, tirando o que nós aprendemos erroneamente nos livros, que os grandes heróis são europeus, então desconfigurou tudo aquilo. Aí eu meio que começo a trazer para isso, porque de certa forma trouxe uma conscientização. Sim. Essa ímagem paterna, que falsa de certa forma, e essa apropriação dos negros, da história, dos escravos e tal, me deixou assim muito, poxa, é só através do carnaval mesmo, um mecanismo de massa, uma linguagem acessível para muito público, vamos supor. Só foi perfeito esse movimento, sabe? Eu entendo assim. É como se fosse esse movimento, essa energia bestial. Aí tem essa poesia que é uma expressão artística, de certa forma, foi uma coisa levando essa mensagem para um próximo parecer. Porque se essas pessoas entenderem a história do Brasil de outra forma, muito do que é cultivado, a crença, né? Os negros não têm valor, porque muitas vezes é isso que é cultivado desde sempre pela história do Brasil. Enquanto isso pode trazer uma transformação, um empoderamento, enfim, algo que possa mudar. Eu concordo, Lina, mas o caminho, na verdade, né, você coloca então o povo brasileiro como pagãos do Império Romano, né? E de fato eu também acho que o sistema evoluiu para um ponto, né, em que a consciência humana em geral tem a capacidade hoje de construir uma saída mais rápida. Para esses povos pagãos, eles precisaram, geração atrás de geração, serem submetidas aos limites impostos pelo cristianismo. Então, todas aquelas energias que sempre se
se renovava na geração seguinte até consumir isso. Mas hoje nós temos condições, senão nós estamos aqui discutindo isso, de conduzir o indivíduo, não é? Para encontrar Deus em alguma coisa, para ter a experiência dessa divindade. Mas não é tão simples. Nós precisamos de uma atenção, e ela está aí evidente. O desemprego não vai melhorar. Na verdade, o sistema está preparando maquiavelicamente, a busca sempre de um culpado. É um clássico, né, dessa dominação, mas ele prepara um fato: não tem emprego para todo mundo. Então, para a maioria da população, isso vai ser no primeiro instante um desastre. Deus vai me abandonar já. E esse é o momento em que coisas novas podem aparecer. Deus vai estar em outros lugares. Eu não sei o que é exatamente, mas veja, você vê que a poesia, ela é um caminho tranquilo, não exige muita briga do indivíduo. Ele é tomado e faz uma poesia, encontra Deus, e ao encontrar Deus, também pode encontrar no bingo, né? Eu ganho bingo. É verdade, as pessoas são viciadas em bingo, porque quando eu ganho, Deus botou um dedo na minha cabeça, por isso que eles perdem dinheiro. A ideia não é ganhar, a ideia é que naquele momento que eu ganhei, eu quero repetir e repetir e repetir. Mas eu preciso ficar na angústia de que faz 7 dias que eu não ganhei nada. Basta eu ganhar uma vez e eu torro o dinheiro do meu marido, né? Que é uma história real, mas pode ser. Então eu entendo que o único jeito, né, de você fazer uma coisa onde tem essa experiência da divindade é quando a libido corre fácil. Ela precisa ser algo que você fala, isso é fácil de fazer. E só eu faço. Para mim é muito fácil fazer isso. Mas para o outro isso é difícil. Então o caminho dele para encontrar Deus é outro. O que eu entendo é que, né, o sistema ele produziu até agora uma ideia sempre de que você não tem nada a oferecer. Sem outros ganchos, mas as agências de publicidade vendem o fracasso para que você consuma. Põe lá, se você tem esse corpo, maravilha. Se você não tem, compra a bateria, que melhora um pouco. Se você tiver essa bateria dentro do seu carro, você vai se achar um pouquinho mais rico. Mas eu tenho que dizer, eu tenho que estabelecer uma métrica que a sociedade aplaude para todo mundo dizer: eu não atinjo essa métrica, sou um desgraçado mesmo, sou um azarado. E aí eu tenho que consumir, porque a minha autoestima foi para o espaço. Mas se essas pessoas não se voltarem para fora, e se voltarem para dentro, é a defesa da teoria junguiana, vão achar Deus. Fora não vão. Como que um ateu funciona? A mesma coisa. Ele só é um religioso que não tem nenhum Deus conhecido dele que ele goste. Não tem um nome? Não. Então, ele desdenha Deus, na verdade. Ele quer tanto Deus que ele virou ateu. Mas ele está mais perto de ser genuíno, ele está mais perto de Deus do que um cristão, em muitos casos. Porque ele quer mesmo Deus, ele se torna ateu por desejar ser religioso. Ele busca essa emoção. Quanto mais ateu ele ficar, é só vocês verem a autobiografia do Sartre ou do brasileiro lá do Rio de Janeiro, que Sartre diz: minha maior tristeza foi não ter sido amigo de Deus. O amigo do Boff, lá do Leonardo Boff, que era diretor de cultura do Rio de Janeiro, que também
falou a mesma coisa, não ateu, e né, diz para o Boff, eu não consegui ser amigo de Deus. Mas eles querem. No final, a experiência divina é uma experiência psicológica profunda que vem desde o princípio. Deus está onde o ser humano se sente imantizado para procurá-lo. Eu supero todas as prisões, eu tenho um Deus que é melhor do que o Deus em quem me aprisiona. Os deuses do faraó perderam para Jeová. Tudo se trata da ímage paterna em desenvolvimento e dos códigos ético-morais produzidos com a consciência que se tem em compromisso com aquela ímage. Então essa divindade é sempre a descoberta de algo que não podia existir antes e eu sou agora portador desse novo. A repressão, né, eu só estou discutindo tudo isso, que vocês vão ver em alguns livros. Para mim a coerência é essa. Não posso acreditar então que uma pessoa reprimida seja alguém com uma possibilidade de sair da repressão simplesmente por saber que pode sair da repressão. Nega toda a teoria se eu fizer isso. Eu tenho que entender que ela tem uma narrativa da sua repressão e essa narrativa constitui a luta dela pela busca dessa divindade. Se ela não estressa, se ela não vive o drama desse estresse, ela não acha Deus. Se ela não é tomada pelas suas dúvidas, se o demônio não a atazana sistematicamente, dizendo nunca mais, você não vai ter porra nenhuma, você é um bosta, não vai ter jeito. Ele vai acreditar nisso até o momento em que ele entende que eu acreditei tanto nisso que eu sou escravo desse credo. E a minha única chance de liberdade é encontrar Deus, ou seja, encontrar algo que eu sou. E que, como vocês veem, não pode estar escrito antes de eu descobrir. Porque se estiver escrito antes, já existia no código. Dá para dizer que uma figura notória, assim, em qualquer campo que seja, assim, que quando ela realizou esse grande feito, e ela vem ao público e fala que eu jamais duvidei de mim mesmo, ela está mentindo. Está mentindo. Tem alguma coisa errada aí. Eu jamais duvidei. Não pode, né? Porque ela perde exatamente esse sentimento de Deus. E pessoal, vocês vão dizer, mas o que é esse sentimento de Deus? Primeiro, como vocês veem, ele é inequívoco. Quando você sente isso, não tem como. Segundo, que esse sentimento de Deus, não estou falando nenhuma blasfêmia ou heresia, ele é uma experiência de luminosidade em si. Ele é a recuperação de um valor que, se por um lado o cristianismo conduziu essa bestialidade para a construção da humanidade, da sociedade moderna, por outro lado, é visto então como bestial as energias que vêm do inconsciente, e isso produziu então, logo em seguida, uma racionalização que se advoga então um ateísmo. E esse ateísmo é uma necessidade de encontrar Deus, só que o meu próprio sistema de crenças impede. Por quê? Porque senão eu não tenho de novo a recuperação dessa alegria. Quando isso se instala, quando se chega nesse momento, tanto na vida individual como numa sociedade, é que tudo aquilo que podia ser descoberto dentro da inteligência daquele tempo foi descoberto. Só um novo Deus recupera o ser humano. Então a alma humana volta a ser aquela que nutre a experiência psicológica. Ainda a psicologia está nessa recuperação, se dá para se dizer isso, porque ela nunca
foi desde que existe, é colocada como uma ferramenta científica. Por quê? Porque ela se baseia em algo imensurável. Não dá para você ter uma lei que vale para todos os seres humanos. Não tem. O código ético é exatamente, né, essa diferenciação, essa originalidade de cada um. Então, sendo assim, ela está avançando para uma potência. Pessoal, o que eu vou dizer é ético, né, mesmo. Eu já falei para vocês que a física hoje é considerada a ciência básica do universo. Tudo deriva da física. A química deriva da física e da química, então, que deriva da física. A biologia deriva da física, porque deriva da biologia, e a fisiologia, que deriva da biologia, deriva da química, então deriva da física. Mas, se então o ser humano vê a realidade que ele quer ver, esse fenômeno é psicológico. Se o ser humano então vê na física a projeção do seu inconsciente, o que vem antes é a alma e a psicologia. Porque é ela quem dá para o indivíduo a consciência dele ver mais do que ele está vendo. E esse como vocês veem, é um desafio, não é só filosófico, é existencial. Psicologia precede a física. Psicologia precede a física. É que psicologia, então, é visto, na maneira racional de ver, como um encontro físico entre eu e vocês, e não como um encontro de alma, não como um encontro divino. Eu vou ver se eu mando para vocês um link de um grupo de cientistas mundial que começa a ver, e é fantástico isso, né? Eles começam a ver Deus na natureza, são cientistas. Então, eles já formam um grupo grande no mundo que diz, não é possível. É tão perfeito, é tão coerente a maneira como a natureza se constrói, que deve ter alguma coisa mais inteligente. E eles dizem, o ser humano só é um perceptor dessa inteligência, não dono dessa inteligência. Isso é psicologia. Oi. Qual foi a sua experiência na reencarnação? Essa que eu contei que... entende, Maria? A descoberta era grandiosa no sentido de que se eu olhar para dentro de mim, eu acho as soluções. Eu culpava o próprio Deus de não me ajudar e eu corrompia Deus. Eu queria contratar Deus. Eu dizia para ele, mas eu já paguei, você me deve. Eu tenho um saldo. E Deus é um sacana, porque eu paguei adiantado e não recebi PROCON nele. Mas veja, quando então eu descubro que eu não precisava, não de Deus, então eu descubro que eu sempre tive Deus. Porque eu não precisava dele, ele estava sempre dentro de mim. Eu sempre achei as saídas para os meus enigmas, mesmo que elas em muitos momentos fossem difíceis e consumiram alguns anos. Então, quando eu descobri isso, eu achei a divindade. Eu mesmo resolvo. Não é um eu mesmo, como as pessoas perguntaram aí, como o Tiago perguntou, eu nunca duvidei de mim. Não é eu nunca duvidei de mim. Ao contrário, na parábola das pegadas da areia, eu sabia que Deus estava comigo, não eu. E isso me deixou aceito profundamente. Pessoal, vocês vão ver que não nos deixa arrogante, nos deixa... o ego aceita o comando da vida. Ninguém é culpado pela minha dor, eu não vou responsabilizar ninguém. Eu entendo que, ao contrário, eu agradeço que alguém me cause uma dor, porque agora eu me torno melhor ao olhar para a dor.
primeiro... Podia ser inconsciente, podia ser... Podia. Na verdade, é uma crítica aos junguianos, né? Então, eles dizem que Jung, na visão sempre racionalista, né, o Jung diz, não, a ética e a moral e Deus não são construídos fora pelo ser humano, de jeito nenhum. Algumas linhas, nem Marx fala isso direito, mas algumas linhas acreditam que o primeiro Deus foi bolado pela razão humana para manipular povos. E o Jung diz, não, isso é impossível. Porque, então, em todas as regiões do mundo, alguém tinha um fórum de reunir líderes que falavam, pessoal, vamos fazer isso. Não, era uma necessidade psíquica. E ele diz ainda mais, que no mundo, então, em que o homem via numa folha a divindade, e dali ele entendia Deus na divindade, era a maneira como ele se prendia a isso. Então havia um poder no sentido de autorização de fazer aquilo. Entende? Então eu posso fazer isso, mas não é um poder como se eu dissesse eu sou o melhor. A derivação disso, né, ela vem, e eu acho evolutiva. Então você vê que os gregos sentiam poder quando eles ganhavam uma contenda, lançavam o dardo mais longe, e esse poder não era deles, era emprestado dos deuses, eles sentiam o máximo. Eu fui abençoado. Contei a história do Lévi-Strauss, né? Do Lévi-Strauss não, do Perry Fatumbi-Verger, que o menininho negro na Bahia, vendendo quinquilharias de maneira deprimida, ele vai pesquisar os índios, quando ele volta, o menininho estava eufórico, pulando, vendendo, e aí ele falou, o que é isso? E perguntou para o menino que houve, ele falou, não, eu sou agora filho de Xangô, e agora dane-se, agora eu não tenho um pai, vai tomar banho, não tenho mais vergonha de nada. Ele ficou tão encantado que ele vai se tornar o primeiro pai de santo branco do mundo. É francês, nos anos 60, eu acho que foi os 50, mas ele ficou encantado, e é um fenômeno psicológico. Aquele menino agora tinha uma divindade, então toda a vontade dele, que veio desse orixá, não era a vontade dele mais, era a vontade dos deuses. Quem é que vai reclamar? Nem ele. E aí deu uma natureza para o menino. É o que impulsionou ele. É o que impulsionou, é isso que eu estou dizendo. É o que nos impulsiona. Então, muitos aqui estão numa luta intensa hoje, tentando escapar de uma realidade superada, né? A instância ético-moral vencida, e tenta ser feliz num modelo que só vocês vão conquistar. Porque o sistema não vai deixar mesmo. Não é que ele não vai deixar porque é cruel, ele não vai deixar porque é nosso papel roubar dos deuses o que os deuses não dão de graça. Eu tenho que descobrir uma coisa nova. Está no Zaratustra. Porque a sociedade vai dizer, não vai mesmo. Marcos, o homem antigo, então, ele podia ver a divindade numa coisa tão simples quanto uma folha. Isso. Porque não tinha uma ideia tão complexa de uma bestialidade. Sim. Vamos dizer assim, quanto mais simples era a forma de ver Deus, era mais fácil de você ver. Menos existia uma bestialidade. Então, sim. Não, a bestialidade não era vista ainda assim. Ele podia matar naquele tempo, né? Não havia casamento, o sexo era de todo mundo com todo mundo. Então era mais fácil. Então não havia censura, não havia um código ético-moral. Não havia suruba, não havia nada disso, havia o dia a dia. Então não tinha bestialidade ainda, o instinto corria solto. Mas também a consciência era pouca. Muito pouca. Então, o que você diz, então, hoje é que essa experiência luminosa, quando
subro para o divino, é o quanto eu consigo domesticar conscientemente essa bestialidade. Isso, percebe? Bom, legal isso, Edu. Pensa assim, então, seguindo essa sua linha, que é bem legal, nem eu tinha pensado nela ainda. Veja que a consciência é pequena, e se a folha não fizesse um sentimento de divindade do indivíduo, ele se ajoelha, olhar para aquela folha era um prazer indescritível, coisa que ninguém vai entender hoje aqui. Quer dizer, como assim olhar para uma folha? Mas fala com um botânico que fala e olha para a folha, estuda e desenha, fala para ele, você tem prazer de ficar olhando folha? Tem, porque é luminoso. Eu trabalhei com um pai e filhos gêmeos, em que um dos filhos ficava deitado com a cara no chão olhando as formigas, e o pai queria bater no moleque, deficiente mental. Não é. As formigas encantam seu filho. Ele só é assim, aquilo é mais encantador que o outro chutava a bola, queria ser jogador de futebol, ele não quer. Então ele estava encantado, tomado. Eu acho que é mais fácil ele ser feliz do que o outro. O campo de corrupção dos dois lados é muito maior no outro, não nesse, né? Porque ele está ali olhando as formigas, vai saber o que ele está pensando. Então veja, seguindo essa linha, o ser humano então foi emocionado para se fixar. Eu não podia mais largar aquilo. É o que eu falo sempre, como você olha para o céu e vê lá uma constelação, e você fala, vai ter imaginação no inferno, né? Porque quando eu olho para aquelas estrelas, eu falo, não vejo porra nenhuma de Ares, aí, meia dúzia de estrelas que não combina nada com nada. Mas o homem olhava e falava, Ares! Cheirou, né? Mas eles não achavam isso, né? O do lado falou, é mesmo. Você fala, tudo louco. Mas naquele instante eles viam algo que veio do inconsciente, e eu precisava de algo externo para recepcionar aquilo que o inconsciente me orientava a fazer. Isso, convenhamos, é Deus. Não importa, eu não estou definindo Deus como o Alá ou Jeová, é Deus no sentido do sobre-humano, Deus no sentido da sublimidade disso. Quando a coisa é tão livre, como, veja, quando a libido antes aprisionada, agora ela corre. Eu faço isso com desenvoltura. Eu tenho um cliente que fica brigando comigo, mas você não foi viajar o ano passado? Eu falei, não fui. Então você não sabe aproveitar a sua vida. Eu falei, peraí. Você quer dizer que viajar é aproveitar a vida? Claro, todo mundo acha isso. Não, eu não acho isso. Claro que eu gosto de viajar, mas se eu não fui viajar, alguma coisa boa eu fiz, e eu fico tranquilo, durmo em paz e seguro, né? Estou feliz. Entende? Então, veja, ele discute comigo porque ele quer acreditar que ele pode ser feliz, porque ele não é. Então ele fica me atazanando sempre. Então você não faz isso e você é infeliz. Não, eu não quero fazer isso. Você que quer, eu não quero. Mas ele vai, ele está buscando isso que faz com que eu goste do que eu faço de um jeito que eu não gosto de outras coisas tão intensamente. E seguindo então a sua linha de raciocínio, que eu acho ótima, vamos transportar o tempo para hoje. Você colocou bem, então. A divindade, no passado, prendeu o homem em algo da qual ele não podia escapar e premiava o ser humano com esse sentimento epifânico da divindade. Nossa! Por 2000 anos o ser humano teve que ser experimentado nas suas bestialidades para produzir a ciência moderna, toda ela. Então, sistematicamente, o mundo bestial era transformado em sublimidade. Poesia, arte, arquitetura, mesmo arma, economia, tudo foi construído. E todos esses seres humanos se depararam com uma ideia que veio na cabeça, como a Mills Miller fala, a ideia que faz
a realidade, o pensamento que vem do inconsciente. E ela se incomoda com isso. Como assim o pensamento constrói a realidade? Porque alguém falou, tive uma ideia. Ninguém levanta como se fosse um sonâmbulo e constrói uma máquina que funciona sem que o ser humano tivesse tido não só a ideia, mas a frustração de ver que aquilo não funcionou desse jeito, se eu tentar desse, se eu mudar para cá, ele não consegue sair daquilo. Ele está ali preso. Então, veja, o que eu entendo, né, na coerência da nossa aula é que Deus vai se colocar em outro tipo de interesses no ser humano. Vai gratificar o ser humano em breve em outras folhas. Alguma coisa que vai fazer com que alguns seres humanos apresente para a humanidade a nova face de Deus. Entendem? Alguma coisa que mantiza o ser humano de uma maneira que eu falo, caramba, isso só pode ser Deus. Da forma como a gente está discutindo, nós estamos discutindo. Nossa. Entendi. Então, para o homem antigo era mais fácil, porque não havia uma bestialidade ainda instalada. Sim. Culturalmente e tal. Conforme essa bestialidade vai surgindo, pelas razões que a ética fez moral evoluir, a bestialidade não é o fato em si, mas é uma culpa que acarretaria. Então, sim, a culpa, que seria uma cortina de fumaça, me impede de ver essa experiência luminosa. Quando eu domestico essa bestialidade, esse inconsciente, de forma consciente, é como se eu limpasse o campo de visão e visse que não há uma bestialidade em si. Então, seria isso a experiência luminosa em si. Sim, mas veja, o que você vai chamar de bestialidade aí é a quantidade de energia que um novo complexo tem e que sempre erotiza o indivíduo e que sempre gera raiva no indivíduo. Erotiza porque a Miss Miller precisa trazer essa bestialidade como instinto no primeiro instante. Ela não pode resistir ao cantor italiano, em tese. É aí que eu discuto. Se ela resistiu, algum motivo há. O que eu acho que há, claro, como vocês conhecem, ela é impotente. Vocês vão ver na próxima aula que ela é impotente para quebrar essa regra. Se ela quebrar essa regra transando aqui com um cantor italiano, ela vai morrer no dia seguinte. Tamanha a culpa que ela vai sentir. Ela se atira no mar. Alguma coisa desse tipo, que não vai aguentar. E todos vocês tentem transgredir eroticamente, né? Um cliente me falou, então eu vou no puteiro. Então vai, mano. Eu não vou te impedir. Mas um outro que fez isso, né, que ele falou, não, eu vou mesmo. Vai mesmo, vai. Então, mas é interessante porque 2 dias depois a esposa dele pega a candidíase. E ele passa 3 sessões dizendo, que merda que eu fiz. Eu falei, você é muito arrogante, que merda que você fez. O fato é que seu casamento tem problemas. A sua esposa está deprimida. Não foi você que passou nada para ela. Você não passou doença venérea para sua esposa. Seu casamento está depressivo. Você está deprimido, ela está deprimida e vocês não falam sobre isso. É isso que está acontecendo, não é outra coisa. E ele entendeu isso e começou a conversar com a esposa. Eu já contei essa história. A empresa dele agora está indo de vento em popa. Então era o prelúdio, né, de uma culpa. E a culpa era, né, de cometer uma transgressão que precisava ser feita para inflá-lo, para ele mudar então a rota. Mas a esposa dele, ela só então somatizou, e é claro que na culpa dele ele também ajustou as ambições dele.
Agora ele fala de novo. Você acha que se eu for no prostíbulo de novo, rola alguma coisa? Eu falei, não sei. Particularmente, acho que não. Né? Acho que esse recurso que você usou valeu aquele dia. Eu acho que dificilmente. O casamento está melhor, a empresa está indo bem, quer dizer, vocês entendem o que ele quer? Soltaram a energia, mais para frente nós vamos discutir isso, mas vai inflar ele de um jeito que o barco vai afundar. Você ficou ambicioso agora e acha que o mesmo recurso vai dar a mesma situação. Cuidado com o trickster, né? Alguém vai rir no céu de você. Então se trata assim da culpa como um limite da pretensão, não tem dúvida. A Miss Miller sentiu culpa de ter se excitado. Eu tenho certeza que ela ficou muito excitada, ela não pôde esconder dela mesma. Alguma questão, pessoal? Peraí, deixa eu... já tem. O homem primitivo ele tinha menos linguagem, Sim. logo ele tinha menos imagens também. Ele tinha mais imagens, por isso que ele conseguia ver a realidade. Mas o homem de hoje, ele não teria mais imagens do que um homem primitivo, por exemplo? Acho que não. Eu entendo que o fluxo de imagens do inconsciente ele é sempre o mesmo. O que o homem moderno tem é a obrigação de explicar. O homem antigo não tinha essa obrigação de explicar, então as imagens atuavam sobre ele de maneira dominante. Eu propus isso que eu falei porque me parece que o sopro divino ao homem primitivo ele era mais uniforme para todos os indivíduos. Sim. Hoje ele é bem mais difuso. Sim, não tem dúvida. Mas isso não se dá por conta do repertório de imagens, assim? Se eu tenho menos imagens, eu consigo ouvir um sopro de todos os indivíduos. A probabilidade de ouvir o mesmo sopro é menor. Não, é legal. É maior. Não, é legal, Tiago. Tá bom, então eu vou reformular um pouco. A quantidade de imagens é a mesma. Seria uma coisa assim, ó. Se você tiver uma esfera, né, já dei isso numa aula, qualquer tangente dessa esfera, né, se integrada num processo matemático onde eu somo todas as tangentes da esfera, me dá o quê? Né? A fórmula do volume da esfera. A partir de uma única tangente, eu acho o volume da esfera. Todas as outras, então qualquer tangente me leva a saber o que é essa esfera, qualquer uma, né? Desde que eu tenha a forma de uma. O processo das imagens inconscientes é o mesmo. Cada um de nós acessa a esfera numa única tangente. Ao olhar para essa esfera numa única tangente, o que eu vou ver é aquilo que eu consigo ver na minha subjetividade, no meu direito de roubar dos deuses o que eu estou vendo. Não é o que você está vendo. Mas a esfera é a mesma, nós estamos olhando para o mesmo lugar, só que um pouquinho mais para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. É nesse sentido que eu quero dizer que o inconsciente ele tem estruturas infinitas, mas que por serem infinitas sempre são ricas, elas sempre vão produzindo novas descobertas. Mas aí sim, nas constelações que cada um de nós faz, nas escolhas que nós fazemos, e não são escolhas racionais, elas são forçadas na nossa direção, isso tonaliza como é que eu quero ver. Eu não posso dizer, eu defendo aqui não a verdade do que eu leio, eu defendo a ideia de que cada um de vocês pode ler a teoria e essa leitura é única. É única, ninguém vai ler como eu. Alguns vão ser mais eficientes de um lado, mais eficientes do outro. Ninguém vai ser eficiente totalmente. Cada um tem a sua faixa constelativa. Não tem, porque entendem,
não sei quem falou do poder, quando eu tenho o poder de ter toda a esfera, é porque eu sei que não vou usá-la, eu sei que eu vou caber na parte só que me resta. Não me interessa, a sua parte não é melhor ou pior que a minha, o seu gramado não é mais verde que o meu, é só o seu gramado. Entende? Então, o que eu vendo não é a certeza de uma teoria lida por mim, eu não vendo uma verdade, eu vendo um encontro com essa teoria. E cada um vai ler do seu jeito. E espero que muitos de vocês façam descobertas, e eu aprenda. Eu falo, nossa, nem tinha pensado, o Edu me colocou agora, me obrigou a fazer uma extrapolação no tempo. Eu não tinha pensado nisso. E a parte mais rica da aula é exatamente as perguntas, porque eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso, ou como você perguntou. Porque a sua maneira de ver me obriga a ir mais longe da minha maneira de ver. É aí que eu aprendo. Não aprendo dando o que eu sei, aprendo com vocês perguntando. E é a minha impressão. Você pode chegar para mim um dia e falar, olha, eu segui aquela pista que você deu, mas eu achei isso, isso e isso. E de novo, se eu for fiel ao que eu faço, não vai ser difícil para eu falar, você tem razão. Porque se eu tiver de novo razão absoluta, vocês percebem que eu caí numa culpa paterna ultrapassada. Eu preciso sempre não ter razão. Isso não é desconfortável. É sempre um novo alimento. É por isso que a gente não, quando eu olho para um cliente, eu não olho definindo ele, eu acompanho a sessão dele. E aprendo um monte, porque, caramba, como é que ele fez isso? Não sei, acho que só o Fernando conhece, acho que da Ana também. Uma cliente de 56 anos, vende tudo aqui, vai trabalhar de empregada doméstica nos Estados Unidos. Aí trabalhou a primeira semana com dor na junta, dor na mão, dor no pé, esqueceu a chave de casa, teve que esperar na rua, teve que urinar atrás de uma moita, porque as pessoas não chegavam na casa. Por mim, eu não iria. Eu falei, não. Mas a libido foi tão dinâmica, ela conseguiu vender tudo em 15 dias, que eu falei, essa facilidade tem alguma coisa. Então eu fiquei quieto, todo mundo viu que eu não comentei nada. Então, se a libido facilitou a ida dela, alguma coisa ela vai aprender. Então eu espero para ver o que ela vai fazer, que decisões ela vai tomar. Entende? Não é uma coisa que eu sei. Não sei. Eu sempre sou fiel a isso. Se a libido mandou, se ela construir um caminho e a pessoa vai sendo tomada por esse caminho, está certo. Mas é evidente que se ela não tiver uma interlocução, então se ela não contar para mim, se ela segurar, se ela ficar guardando para si, o que vai implodir é exatamente essa energia, porque todos nós precisamos ensinar das nossas dores. Não é por nós, não. É pela humanidade. Se eu não narro, se eu tenho segredos, ou vergonhas, então alguma coisa não vai funcionar. Funcionou, pessoal? Entenderam? A ideia da divindade, a ideia de como... E vocês vão ver que é inequívoco. Algumas pessoas me perguntam, eu vou saber quando acontecer isso? Eu falei, puta, não tenha dúvida, vai. Porque não pode, entende? Não pode ser algo duvidoso, não pode ter dúvidas. O encontro com Deus é uma experiência única.
é um encontro de alguém que olhou aquela folha, sentiu o cheiro e falou, nossa, vou comer isso. E aí não foi premiado simplesmente porque comeu, foi premiado porque aquela folha até aquele momento não era comestível até ele comer. E quando ele comeu, ela passou a ser dominada pelo ser humano, agora ela pertence à humanidade. É disso que nós estamos falando.